gente está recebendo de forma virtual o deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PCdoB. Deputado, inicialmente a gente já agradece a sua disponibilidade de nos atender aqui no Contraponto dessa terça-feira na Rádio Timbira. Queria que o senhor falasse justamente sobre essa questão do veto, né? A sanção presidencial e as federações partidárias podem valer já a partir das próximas eleições. Como é que o senhor avalia esse cenário? Boa noite, seja muito bem-vindo ao Contraponto. Muito obrigado. Boa noite, Daniel, Robson Paes, Jorge Vieira, ouvintes da Timbira. É um enorme prazer estar aqui falando com vocês. De onde nasceu esse projeto? Em 2015, o Senado criou uma comissão de reforma política. Discutiu muitos pontos, alguns avançaram, outros não. Um dos pontos que avançou na época foi justamente a criação das federações partidárias. De 2015, tramitando no Congresso, e só agora, este ano, foi aprovado nas duas casas. Foi para a sanção e o presidente Bolsonaro vetou. E ontem foi apreciado o veto que foi derrubado. E para a gente entender o que é a federação, em primeiro lugar, é diferenciar federação de coligação. Como é a coligação? Na coligação, dois partidos se unem durante uma campanha. Acabou a campanha, acabou o casamento. Aquela união acaba no dia do voto. Na eleição passada, eu sou do PCdoB e eu estava coligado com o DEM. É um partido que eu estou de um lado na política brasileira e ele está do outro. O que causa uma verdadeira confusão na cabeça do eleitor, por mais que em nível estadual nós estivéssemos juntos. Então, a primeira diferença entre a coligação e a federação é a duração desse casamento. Na coligação, só casa durante a campanha, e na federação, quem casou na campanha tem que ficar casado o mandato todo. Se você teve o aval da população, você tem que levar isso a sério. Isso quer dizer que se dois partidos se federarem, eles têm que repetir essa aliança na Câmara dos Deputados, no Senado, na Assembleia Legislativa do Maranhão e em todas as câmaras municipais. Aí vem a segunda diferença. A coligação era estadual. Cada estado fazia ou não a sua coligação. A federação ela é nacional. Ela é verticalizada. Porque os partidos são nacionais. Então, se dois partidos se unem no Maranhão, é porque eles pensam parecido. Então, eles têm que se unir no Piauí, no Pará, no Ceará, no Brasil inteiro. Portanto, a segunda grande diferença entre coligação e federação é justamente essa duração maior, esse alcance maior que vale para todo o Brasil, e ela tem implicação direta nas casas legislativas, nos mandatos. Por fim, a coligação permitia o casamento de dois partidos diferentes. Na federação, não. Para fazer um casamento desse sólido, tem que ser dois partidos que pensam parecido. Então, você está prestigiando quem pensa parecido. É um primeiro passo rumo a uma fusão partidária no futuro, e isso vai garantir a diminuição do número de partidos. Hoje, acho que no Brasil nós temos um pouco mais de 35 partidos. Com todo respeito, é muito partido. Tem uma fila no TSE para criar outros partidos, como, por exemplo, o Partido da Nação Corintiana. Com todo respeito ao Corinthians, que é um bom time, mas daí a virar um partido político, eu acho que não faz muito sentido. Então, a federação veio para modernizar o sistema partidário no nosso país. Deputado, na prática, eleitoralmente, como é que vai? O sistema é o mesmo, que coligam, embora os partidos tenham programas parecidos, sejam do mesmo campo, mas vocês vão ter que participar de uma eleição. Quero saber se prevalece pelo menos o mesmo critério, não digo na forma, mas o critério eleitoral. Vai ser une os dois partidos e vão disputar a eleição, não digo coligado, federado? É isso. A prática acabou a coligação, o Senado rejeitou essa semana, ainda que fosse aprovado aqui, o Supremo Tribunal Federal rejeitaria, porque a coligação permite esse casamento entre diferentes, e isso não é bom. O ideal é que a gente aproxime quem pensa parecido. Se dois partidos, ou 3, ou 4, Jorge, fizerem uma união, aquela união vale como se fosse um novo partido. Vou te dar exemplos. A Angela Merkel, na Alemanha, ninguém sabe o partido dela. Ela se elege por uma frente de partidos. Tem gente que chama federação, tem gente que chama frente. No Uruguai, foi montado a frente ampla. São vários partidos que formam uma frente ampla ou uma federação, e aquele casamento vale de forma permanente.
Na Espanha, foi criada uma federação chamada Esquerda Unida. E a tendência é que os partidos que ficarem soltos individualmente, eles sairão enfraquecidos desse processo. A tendência é que haja mais federações. Se nessa eleição será uma, serão 2, 3, 4, mas a tendência é que haja cada vez mais federações para reduzir o número de partidos, aproximando quem pensa parecido. E aí eu acho que a próxima pergunta de vocês é justamente: e o PCdoB? Vai se federar com quem? O deputado, Pode continuar respondendo. Deputado Rubens Júnior, exatamente essa é uma pergunta, claro, que é feita hoje por praticamente 10 entre 10 eleitores e 10 entre 10 analistas políticos. Mas, para além disso, esse casamento a que você faz referência entre os partidos, ele passa a ser obrigatório ou ele é facultativo aos partidos fazerem isso antes das eleições de 2022 e passaria a ser obrigatório só depois das eleições de 2022? Como é que é isso? E qual é essa identificação maior hoje, por exemplo, do PCdoB, no caso específico, qual seria o partido que teria conversações e que teria uma maior identificação programática e ideológica para formatar essa federação? Então, boa pergunta. Primeiro, quando é o momento da federação? A gente está falando de casamento de dois partidos. E aí a gente leva a sério o princípio da autonomia partidária. Cada partido se decide. Tem gente que vai querer fazer federação, tem gente que não. Essa federação pode ser amanhã, pode ser em março do ano que vem, pode ser depois da eleição. A lei não veda e não define o momento que os dois partidos vão se unir. Cada partido, conforme sua autonomia, fará ou não a federação. Então, a regra é: quem se unir tem que ficar casado por 4 anos, que é a duração do mandato. E isso é replicado nas eleições municipais. E isso é replicado nas casas legislativas. Mas se vai ser em março, fevereiro, janeiro, cada partido se define. O PCdoB ainda não avançou no diálogo das federações, afinal de contas, só ontem foi derrubado o veto. Foi muito difícil derrubar esse veto. Todos os analistas diziam que a gente ia perder, mas nós mostramos um grande poder de mobilização, conseguimos mostrar no parlamento a diferença entre federação e coligação, que são coisas bem distintas, por isso que nós conseguimos imprimir essa derrota ao governo Bolsonaro e aprovar o texto da federação. Mas se alguém me perguntar quais seriam os 2 partidos mais próximos do PCdoB para fazer federação, eu te diria que os 2 partidos mais próximos são o PT, Partido dos Trabalhadores, e o PSB, Partido do Socialismo Brasileiro. Esses 2 partidos a gente marcha junto há muito tempo. Portanto, se nós fizermos uma federação com qualquer um deles, é fácil do eleitor compreender. Aquela aliança que o eleitor não entende é porque está errado. A política não deve ser difícil. A política tem que ser simples, tem que ser lógica. Então, se o PCdoB faz uma federação com o PSB ou com o PT, faz sentido. Então, eu acho que essa é a tendência. Mas esse é um assunto para um próximo capítulo. A gente não vai exaurir esse diálogo hoje. Deputado, um outro assunto que a gente pode falar também é a questão da PEC da reforma eleitoral, que foi promulgada hoje pelo Congresso Nacional, e um dos pontos que foram rejeitados, inclusive o senhor já falou, foi a questão da volta das coligações, né? Nas eleições, por exemplo, a partir do próximo ano, não teremos essa perspectiva de coligações. O senhor acha que o texto que foi aprovado está dentro das perspectivas positivas para o cenário atual aqui do Brasil? Olha, a frase vai parecer estranha, mas a maior mudança nessa reforma eleitoral foi não ter mudado nada. Explico. Houve uma mudança para as eleições municipais e teve muita pressão para a gente desfazer o que valeu para a eleição municipal. E com muito jogo político foi mantido o mesmo sistema eleitoral. Então, manter o mesmo sistema eleitoral, a eleição proporcional, com lista aberta, numa eleição sem coligação, com cláusula de barreira, foi muito difícil, mas é bom para a democracia a gente manter as regras do jogo. Mudar a regra do jogo de 2 em 2 anos, conforme a vontade da maioria ocasional, enfraquece a democracia. Então, não ter tido grandes mudanças foi uma vitória. Garante uma estabilidade democrática. Mas, ainda assim, nós tivemos mudanças positivas. Destacaria, notadamente, a criação da federação, a proibição da volta da coligação. Essa eu acho que será
uma página virada no passado. Os partidos devem se reorganizar. Tem muito partido no Maranhão que tem 1, 2, 3 parlamentares que, sem coligação, vão ter dificuldade de montar suas chapas, vão ter dificuldade de vencer as eleições no ano que vem, vão ter que se reorganizar. E houve também uma valorização de candidaturas de mulheres e negros. Por quê? Porque há uma defasagem no parlamento municipal, estadual e nacional. Há subrepresentatividades tanto de mulheres quanto de negros, por mais que seja a maioria da população. Então, esse incentivo é uma espécie de ação afirmativa que o partido que tiver candidaturas de mulheres e candidatura de negros terá um plus, uma compensação, um bônus ainda maior no fundo partidário. Portanto, será, inclusive, rentável. Vai valer a pena você projetar novas lideranças femininas e novas lideranças negras no processo eleitoral do ano que vem. Fora isso, segue como foi a eleição de vereadores. Eleição, voto em lista aberta, voto proporcional para parlamentares e eleição sem coligação com cláusula de barreira para os partidos políticos. Esse deputado, eu queria voltar a essa questão da federação, que, como o senhor mesmo diz, ela serve, na realidade, para proteger muitos partidos pequenos, partidos ideológicos, partidos historicamente com tradição histórica no país, a exemplo do próprio PCdoB e de outros partidos do mesmo porte. Mas e os grandes partidos? Teriam interesse em fazer essa federação, em abraçar esses pequenos partidos, como você falou, o PT? O PT é o segundo maior partido da Câmara. O PSB também é um partido de médio porte, um partido, inclusive, com uma representação grande na Câmara. Eles teriam interesse em proteger, pelo menos, o PCdoB? Na verdade, não é para proteger um ou outro partido. Na verdade, é um momento de ter um crescimento. É uma mudança da estrutura partidária. A tendência, Jorge, é que a gente pare de pensar em partidos políticos e comece a pensar em movimentos, em frentes, em federações. Eu, particularmente, defendo que a federação envolvesse 3 partidos. Eu queria estar unido PCdoB, PSB e PT. Eu queria os 3 juntos. Esses 3 fariam no Brasil 150 parlamentares na eleição do ano que vem. Garantiria uma governabilidade para o presidente Lula, que é o nosso pré-candidato a presidente. Quem disse que a federação tem que ser só entre 2 pequenos? Eu acredito que até os partidos grandes, quando perceberem as vantagens da federação, também marcharão para elas. Eleição sem coligação vai ser um Deus nos acuda. Poucos partidos existem efetivamente para ter candidaturas sólidas numa eleição sem coligação. Então, acredito que a tendência é que haja cada vez mais federação. O PCdoB já foi procurado por vários partidos nessa direção da federação. E aí não fica com essa, mas o PCdoB acaba ou não acaba. Mantém o CNPJ, mas quando 2 partidos se federam, surge um terceiro. Os 2 deixam de existir durante aqueles 4 anos. Continua tendo o nome CNPJ? Sim, está válido. Mas, na prática, a força política é a federação. Então, é o primeiro passo antes da fusão. Se não for um casamento, Jorge, eu vou te dizer assim que é um noivado entre 2 partidos. E esse noivado dura 4 anos. Se o noivado der certo, tu avança para o casamento, que é a fusão. Se não der certo, aí tu pode marchar cada um solto, individualmente, mas perde o fundo partidário e perde todas as benesses que teriam por estar dentro da federação. Eu perguntar, em caso de infidelidade, o que aconteceria? Isso. O partido, se sair da federação, ele começa do zero novamente. Ele pode sair? Pode, mas aí ele deixa todo o seu legado. Por quê? Porque o cidadão vai votar na federação. Ele não vai votar no partido A ou B, ele vai votar na federação. Então, a fidelidade será a federação durante todo o mandato. Deputado Rubens Júnior, uma das belezas dessa votação de ontem, a beleza da democracia, da articulação política, foi demonstrar que um partido com uma bancada de apenas 9 deputados, salvo o melhor juízo, o PCdoB, conseguiu fazer essa articulação, né, liderar esse movimento para derrubada do veto e, por consequência, garantir a lei que garante as federações partidárias. Havia, no meio político local, estadual, uma perspectiva de algumas mudanças, caso as federações não fossem aprovadas. No seu caso específico, que representou ontem o PCdoB, que é um partido quase centenário, por onde
já passaram Jorge Amado, Carlos Marighella, o próprio ex-governador Flávio Dino na bancada federal, a Luciana Santos, o Aldo Rebelo, que chegou à presidência da Câmara dos Deputados. O deputado Rubens Pereira Júnior permanecerá no PCdoB ou pode ainda migrar para um outro partido após essa votação de ontem e antes, claro, das eleições de 2022? Robson, eu estou muito bem no PCdoB. O meu PCdoB é o meu partido desde 2009. Eu sou um dos políticos que tem mais tempo de filiação partidária hoje com mandato no Maranhão. Outros podem até ter mais, mas já mostra uma certa duração desse meu casamento com o PCdoB. Eu estou muito bem. Naturalmente, a gente vai esperar essa consolidação das federações, com quem a gente vai federar, com A, com B ou com C. Nós vamos esperar também as definições da candidatura de governo no estado do Maranhão. Eu sou liderado pelo governador Flávio Dino, ele é que dá o meu norte, independente dele estar no mesmo partido que eu ou não, mas o que eu posso dizer é que eu estou muito bem onde eu estou. Deputado Rubens Pereira Júnior, um outro assunto é a questão da reforma administrativa, né, que foi aprovada em comissão especial da Câmara. Tem alguns pontos, né, como contratação temporária por processo seletivo por até 10 anos, né, o que ameaça a questão do concurso público, redução de jornada de trabalho e remuneração de servidores limitada a 25%, e as informações que a gente acompanha é que até deputados governistas acreditam ser muito difícil se ser aprovada essa reforma administrativa no plenário da Câmara dos Deputados. O senhor acredita também nessa dificuldade? A gente vive um momento de crise, mas parte dessa crise é comandada, é gestada pelo governo Bolsonaro. E aí, onde o Bolsonaro resolveu encontrar o culpado na crise? Ele está encontrando o culpado na crise nos servidores públicos, que é uma visão equivocada, uma visão que prejudica o Brasil. Quando tu acaba a estabilidade, quando tu reduz o número de concursos públicos, isso tudo causa uma precarização dos serviços no Brasil. Nenhuma proposta nesse sentido contará com o nosso apoio. Pelo contrário, a gente tem feito muita resistência. O governo Bolsonaro, na verdade, em tudo que ele bota o dedo, ele prejudica a população. Basta ver hoje como está o custo de vida do brasileiro. Para além da pandemia, que ele desdenhou da pandemia, a vacina atrasou, o número de mortes no Brasil é muito alto. Tu pega também os impactos econômicos disso tudo. O desemprego está aumentando. A conta de luz, o gás de cozinha, a energia, a carne, a comida, a cesta básica, tudo está muito caro. Então, a culpa não é dos servidores públicos. Então, infelizmente, o governo Bolsonaro fracassa mais uma vez em melhorar a vida do povo. Essa é uma sensação. É por isso que nas pesquisas ele já patina, a rejeição dele disparou. A gente já vinha alertando para isso, que quem gosta de confusão, como o Bolsonaro gosta, porque ele quer esconder a incompetência dele. Ele até tem uma máquina de comunicação muito forte, em grupos de WhatsApp, em redes sociais, só que o maior adversário do Bolsonaro é a realidade. Porque a realidade é que a vida piorou muito para o brasileiro. Então, não é a reforma administrativa. A gente até precisa modernizar o serviço público, mas não com esse texto apresentado pelo Bolsonaro. Portanto, nós da bancada do PCdoB votaremos e estamos trabalhando contra a aprovação dessa matéria. Deputado, já que a gente está indo para o final do programa, eu não poderia de perguntar para o senhor, diante de tudo isso que o governo tem deixado de fazer, por toda a incompetência que tem demonstrado, em vários setores da economia, da saúde, da educação, há clima hoje no Congresso com o impeachment do presidente? Boa, Jorge. Impeachment. Há clima? Não. Para ter impeachment tem que ter alguns elementos. O primeiro é crime de responsabilidade. Tem no balde. Mas o segundo elemento para ter o impeachment é povo na rua. Agora que o povo está começando a ir para a rua contra o governo Bolsonaro. Antes não podia, até por conta da pandemia. Inclusive, nesse sábado, dia 2, tem um ato pelo Fora Bolsonaro. Eu vou estar na rua defendendo as bandeiras que eu acredito. Terceiro ponto, tem que ter voto. Para afastar um presidente, precisa ter 2/3 dos votos, e ele, para ficar, precisa ter 1/3. Hoje, o Bolsonaro teria 1/3 dos deputados apoiando ele. Então, se alguém quer o impeachment, tem que fazer pressão popular em cima dos deputados. O Bolsonaro está com uma base parlamentar sólida, liberando muita emenda parlamentar, comprando apoio, com distribuições de cargos, e isso tudo dificulta ainda mais a realidade brasileira. Então, se nós queremos que tenha impeachment,
tem que aumentar a pressão em cima dos parlamentares. Sem pressão, não vai ter impeachment, ele só sai nas urnas no ano que vem. Deputado, uma das formas que poderia acontecer para que o Bolsonaro também deixasse a presidência seria a cassação do mandato por conta do processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Há ambiente hoje em Brasília, no judiciário, que garanta essa possibilidade de que venha a ser julgado esse processo e que tenha como consequência a cassação da chapa do Bolsonaro e do Mourão? Posso dar minha opinião? Não tem clima. Infelizmente. Houve muitos crimes eleitorais, houve captação de recursos de forma ilícita, houve uma máquina de disseminação de fake news, mas nada disso é suficiente para caçar a chapa do presidente e do vice. Então, a minha intuição diz que ele vai escapar no TSE, mas eu defendo que governo ruim a gente tira no voto. Então, o Bolsonaro sabe que na eleição do ano que vem ele vai ter muita dificuldade, porque é um governo reprovado em todas as áreas. Nós já estamos no 3º ano do governo Bolsonaro. Qual é a política dele para a educação? Qual é a política dele para recuperar empregos? Ninguém sabe. Qual é a política dele agora para a saúde? Não tem. É um governo que tem ausência de resultados. Ele comemorou agora um número irrisório de asfalto que ele fez. Não chega aos pés do que o governador Flávio Dino está fazendo com o programa Mais Asfalto no Maranhão. Então, assim, é um governo que comemora inauguração de ponte de madeira. Um presidente da República que gasta mais para ir lá visitar a ponte do que gastou na obra é porque não tem agenda. Ó, tu pega um governo ruim como o do Collor. O Collor fez aqueles CAICs. Vocês lembram dos CAICs? Tem um monte espalhado aí no Maranhão. Ah, bem ou mal, o Collor, que foi impedido, deixou a sua marca. Qual é a marca do governo Bolsonaro? Qual é a obra estruturante que ele deixou no Maranhão? Ou no Brasil? Não tem. Fazer arminha não enche a barriga de ninguém, não garante a retomada da economia, não vence a pandemia, não é suficiente para vencer uma eleição. Então, a minha impressão é que a gente vai ter a tentativa da justiça eleitoral, tem a tentativa do impeachment, mas acho que a saída dele definitiva vai ser nas urnas no ano que vem. E é por isso que ele tem tanto medo da eleição do ano que vem. Ele já inventou voto impresso, já disse que não vai ter eleição, isso, aquilo. Só desculpa com medo de perder, porque ele sabe que se a eleição fosse hoje, ele perderia a eleição. Deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Contraponto. Fica o convite para outras oportunidades. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, um abraço a todos e que Deus abençoe. Boa noite, pessoal.